Você tá vendo, né, gente? Tá vendo? Tá vivendo na pele o que eu passo, porque se esse negócio aqui não vibrar tudo aqui, o negócio não liga, tá? Fala, pessoal! Hoje nós temos uma novidade incrível de um curso que vai revolucionar a perícia, criado pelo Tiago. Mas antes. O que que tem antes? Ai, ai. É porque eu tô do lado de cá, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like e se esse conteúdo fizer sentido de alguma forma para você, compartilha com quem pode ser impactado ou até mesmo ter a vida transformada com esse conteúdo. Muito bem. E, gente, vocês vão apaixonar no curso. Como que chama? O Método 360. que é isso? A ideia do método 360 é justamente colocar vida na identidade da Study Prime. Por um bom tempo, principalmente para quem já conhece a nossa pegada educacional aqui, sabe que a Study Prime tem os pilares fundamentados em corpo, mente e espírito. E esse tripé, ele está presente em todos os nossos cursos, no nosso atendimento, no nosso pós-venda, nas nossas mentorias, porque nós entendemos que essa é a base para um profissional trabalhar em alta performance, trabalhar em alto nível. Só que quando você vai analisar esse tripé de forma expandida, ele vai literalmente revolucionar em 360 graus a sua vida. Ele vai abranger todos os aspectos importantes para você performar. Porque, na verdade, a perícia, ela é muito mais do que perícia. A perícia, ela vai além do conhecimento técnico que você precisa para trabalhar nessa área. Eu diria que isso aqui se aplica a qualquer área de conhecimento, a qualquer profissão. Mas como nós estamos falando primordialmente aqui do nicho pericial, nós buscamos abranger todos os assuntos periféricos da área pericial e, com essa base de corpo, mente e espírito, abranger toda a parte que vai potencializar você como um profissional. Ou seja, todos aqueles assuntos que orbitam a profissão, a carreira de alguém que quer trabalhar em alto nível. E quem pode fazer esse curso? Precisa ter uma graduação? Como que vai funcionar? Essa é outra novidade importantíssima. Por algumas décadas, o ramo pericial ele era muito restrito e ali quase que nichado para o público da área jurídica, né? Ali se estendendo um pouquinho na administração, mas ficava nesse contexto. Até para quem buscava iniciar na perícia, né, a porta de entrada para a perícia, muitas vezes a documentoscopia, a grafoscopia, não exigia uma formação específica, mas ainda assim priorizava-se as pessoas que tinham uma formação na área jurídica ou afim para facilitar o trabalho dentro do judiciário. E isso fazia com que várias pessoas tivessem o seu sonho desestimulado. Um sonho de transição de carreira, um sonho de trabalhar em home office, tendo uma liberdade geográfica para poder trabalhar, além de ter ali uma possibilidade de trabalhar nos 26 estados mais o Distrito Federal, você pode trabalhar literalmente em qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso à internet e fazer um planejamento de como que você vai executar essas perícias e ter pontos de apoio que no curso a gente menciona muito bem detalhado como que isso funciona na prática, porque caso contrário se torna uma verdadeira irresponsabilidade. Mas quando você faz muito bem programado e planejado, você alavanca os seus resultados. Então, quer dizer que quem tem graduação pode fazer para trabalhar tanto na assistência técnica quanto na perícia judicial, e quem não tem graduação pode trabalhar na assistência técnica e consultoria, correto? Exatamente. O que que acontece? As pessoas ficavam limitadas somente a quem tinha nível superior. É bem verdade que alguns tribunais não têm esse nível de exigência, mas como nós trabalhamos em alta performance, nós vamos trabalhar com as pessoas que não têm graduação para esse nicho empreendedor, que é a vertente da assistência técnica e da consultoria. Você tendo uma capacidade técnica em nível elevado, você
tem a capacidade e a possibilidade de performar até mais do que na própria perícia judicial. Porque eu costumo dizer que na perícia judicial você faz um bom trabalho e tem duas vertentes. Primeiro, você está numa grande vitrine para as pessoas te enxergarem. E segundo, você vai construir uma carreira para ter uma carteira de recebimentos, porque o recebimento ele não é de imediato. Mas até construir isso, para você ter solidez financeira, a assistência técnica e a consultoria são duas vertentes importantíssimas para o dinheiro entrar mais rápido e de forma mais sólida. E isso você consegue sem ter a necessidade de ter uma graduação de nível superior. E podemos dizer, gente, que o mercado da assistência técnica tem uma demanda muito grande, porque eu acho que 80% das pessoas que estão na perícia judicial, trabalhando com juiz, elas têm um certo receio de ir para essa área, porque não sabem vender os seus serviços, tá? Inclusive, vai falar sobre isso no curso, como vender os seus serviços? Eu não poderia deixar de contemplar, se eu vou ensinar alguém a pescar, eu tenho que mostrar como fazer isso. Não basta eu chegar lá, entregar o apetrecho de pesca e falar, se vira. Não, nós vamos dar o direcionamento. Então, pensa comigo. Você vai receber um conhecimento de ponta e vai ter as instruções para saber como e onde aplicar ele. Essa é a preocupação 360 graus. Porque não basta você ter um curso que lá no final você recebe um certificado e chega na hora do vamos ver, na hora que a realidade bate a porta, você ter a insegurança de não ter os primeiros passos, de não saber, não sentir a confiança necessária para iniciar. Então, com toda certeza, nós vamos passar essas perspectivas de saber comercializar esse serviço. E o que que vai ser abordado nesse curso? Bom, num primeiro momento, nós vamos fazer uma abordagem inicial para tomar consciência do que de fato é o mundo jurídico. E nós vamos literalmente fazer um 360 dentro do mundo jurídico, contextualizando todas as questões periféricas que vão influenciar diretamente na perícia e até dentro da carreira pericial. Então, por exemplo, nós vamos contextualizar e individualizar muito bem a atuação dos quatro pontos principais, dos quatro agentes principais que trabalham na perícia. E aí você pode até estar se perguntando se você já trabalha. Como assim quatro pontos? Nós temos o perito oficial, que é aquele cara concursado. Pode ser que seja do seu interesse e esse curso também serve para você. Se você está pensando em fazer um cursinho, se você está estudando para um concurso público, esse curso aqui pode te dar uma vertente e abrir até, expandir a sua mente para saber se realmente isso que você quer, se faz sentido e até ter uma facilidade de absorção do conteúdo lá na frente. Temos a perícia judicial, que é aquele profissional que vai estudar, se especializar em determinado nicho científico e vai se cadastrar nos tribunais, nos 26 estados mais o DF. Ou seja, uma atuação ampla. Depois nós temos o assistente técnico, que se assemelha muito com a perícia judicial. Só que aqui depende único e exclusivamente de você. Força de vontade, networking e Bom marketing. um bom marketing e uma capacidade de colocar isso para acontecer. E por fim, muito ali assemelhado à assistência técnica, só que num viés mais empreendedor ainda, a consultoria. E aí você passa a vislumbrar algo que é o desejo da maioria dos empresários hoje, a alavancagem. Quando você tem todos esses conhecimentos à sua disposição e sabe como fazer, você consegue escalar o negócio. E o que mais que vai ter? Bom, num segundo momento, nós pensamos que não basta só eu contextualizar. Eu preciso também te ensinar um aspecto de ter um norte bem definido. Você saber para onde você vai, você conhecer para onde você vai. E por isso nós passamos pela definição de nicho. A perícia hoje ela tem diversas áreas, talvez seja uma das ciências que mais abrange o contexto de multidisciplinariedade. Então, quais desses contextos faz sentido para você? É sobre isso que nós vamos falar. E, obviamente, dando enfoque no que é mais democrático. Documentoscopia e grafoscopia tradicional passando para que realmente está dominando o mercado hoje, o meio digital. E então a gente vai falar
sobre as possibilidades de trabalho, né? Nós vamos falar sobre o nicho para atuação e nós vamos abordar também alguma coisa sobre o CPC, que é uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade hoje. Não podia deixar de contemplar isso, né? Minha formação base, que eu amo de paixão, o direito, e a minha atuação como advogado não me permitiria deixar de fora a parte da legislação, para você se sentir seguro e por dentro do que você pode, do que você deve e do que você não deve fazer dentro da profissão, para te transparecer e te deixar com um senso de confiança e autorresponsabilidade dentro dessa profissão. Então você vai conhecer as nuances, principalmente do Código de Processo Civil, que é a lei federal que vai conter a maioria dos direcionamentos do que o perito deve fazer. E isso abrange também a assistência técnica e a própria consultoria, pois os conhecimentos são bem afins. E eles vão aprender também que é outra questão que é muita dificuldade, gente, que é o currículo versus a bendita carta de apresentação. Não é um bicho de sete cabeças e é mais fácil do que vocês pensam para ser feita. Nós desenvolvemos uma metodologia que é simplesmente natural. Por que natural? Antigamente era bonito e impactante você chegar com um currículo como se fosse uma Bíblia, e realmente isso fazia diferença. Hoje, as pessoas não têm mais o costume de fazer uma leitura sequer dos textos das redes sociais. Imagina do seu currículo. Então a gente precisa otimizar isso do ponto de vista de beleza, precisa ser algo bonito, atrativo aos olhos e de um conteúdo assertivo. Não é qualquer conteúdo. E aí a gente tem uma metodologia específica para isso, para encantar quem tiver contato com esses documentos, seja a carta de apresentação ou seu currículo. Essa parte para mim aqui, gente, é a melhor, que é a parte de mentoria pericial. Que o que seria? A mentoria pericial nada mais é do que te dar um suporte de como construir o principal documento, que é a ferramenta de trabalho do perito. Os laudos, os pareceres técnicos e as principais petições. Nós vamos fazer isso de forma também muito natural. E como que eu posso fazer isso? Com ferramentas e metodologias adaptativas. Eu vou pegar tudo que já existe pronto no mercado, que já tem funcionado, principalmente da minha área de advocacia, que é a área empresarial, tem diversas ferramentas que eu posso implementar aqui. Então, só para você ficar curioso, eu consigo implementar a análise SWOT para você potencializar o seu laudo. Eu consigo implementar outras técnicas, como, por exemplo, matriz de Eisenhower, para você não perder seus prazos. Isso é só um aperitivo do que a gente consegue implementar e transformar o que para muitos é algo complexo em algo natural. E você pode até escutar por aí em alguns grupos as pessoas pedindo o famoso modelo. Ai, E eu costumo dizer que quem precisa de modelo é porque não tem a competência técnica para trabalhar. Então, ou sai fora e faz uma reciclagem e aprimora, ou então vai passar vergonha. Porque o modelo nada mais é do que você pegar uma ideia de outra pessoa, a sua ideia, e replicar num caso concreto que não tem nada a ver com as duas coisas. Ou seja, vira aquela famosa colcha de retalhos que as vovós faziam, né? Onde pode até parecer bonito, mas não é nada usual. Com isso, a gente constrói algo personalizado e muito bem direcionado para a sua aplicação prática, para a sua realidade, e não ficar inventando moda, pegando o serviço do colega, tentando adiantar, sendo que na verdade você está complicando a sua atuação. justamente. E quer um exemplo do que está acontecendo recentemente? Quem atua na Grafnadoc agora está pegando processo no digital, não sabe como colocar isso no laudo. Gente, não mudou nada. A única coisa que mudou foi a forma de análise. Você vai colocar a análise no laudo. Se você aprendeu a fazer o laudo de uma forma bem feita, não tem erro, não tem. Mas até entendo certas pessoas, porque muitos dos lugares eles não ensinam o passo a passo de como fazer um laudo. Ela só coloca lá, ensina o que que é o foco da maioria, análise. E só a análise não vai ajudar. Você precisa saber colocar o que você entendeu ali no papel para que outra pessoa que não tem formação na área, que não entende nada, entenda.
mas a gente tem a solução para isso. E a gente vai ter também um módulo de tecnologias e ferramentas. Esse é um módulo quase que bônus, onde nós teremos convidados especiais e definitivamente é algo que me atrai também, essa questão da inovação, da tecnologia e principalmente poupar o nosso principal recurso, que se chama tempo. Se você consegue utilizar a tecnologia para poupar tempo, você está trabalhando em alto nível, você está buscando a alta performance. E nós vamos passar o caminho das pedras para você saber muito bem como utilizar isso. Já vou adiantando, tem o assunto do momento: inteligência artificial. Hum, isso é bom. Mas essas ferramentas seria o quê? Para qual área? Então, nós temos ferramentas para diversas áreas, mais focado para a área do digital. Digital. Então, por exemplo, mais um spoiler: quem participar desse curso vai ter uma implementação para conseguir identificar alguns metadados que muita gente por aí acredita que está fazendo um super laudo e, na verdade, está fingindo que está periciando, o juiz finge que entende, as partes fingem que aceita e tá tudo aí. Quase que um fingimento total. Mas quando você tem o conhecimento, algumas perícias sequer você pode aceitar com a quantidade de documentos e com a qualidade de provas que chega nas suas mãos. Isso tudo passa por saber analisar metadados, a qualidade das provas, quais provas você pode pedir, quais provas você precisa ter para trabalhar. Nesse contexto todo, vamos dar uma passadinha rápida também com o Peritos, que é o software que, digamos Muito assim, bom, gente. ele é o canivete suíço da perícia hoje. Ele tem de tudo um pouquinho e ele consegue ajudar de forma muito prática. Você consegue ter uma versão expandida dos seus exames para poder replicar isso dentro do seu laudo, tirando prints, inclusive, fazendo apontamentos e com um nível de precisão dessas informações a nível técnico-científico. Ou seja, você tem um laudo de início ao fim praticamente inquestionável. Óbvio, seguindo todos os preceitos da legislação e da ciência que você está aplicando. Me tirou a dúvida. Então, a pessoa ela não tem conhecimento nenhum, ela vai entrar, ela vai aprender sobre todas as burocratizações, né, que existem. Ela vai aprender sobre o CPC, ela vai aprender a fazer sua carta de apresentação e seu currículo. E quem já atua, por exemplo, na Grafo e na Doc e quer passar para o digital, esse curso é para essa pessoa também? Também, eu pensei em fazer algo literalmente democrático, porque pensa comigo, não faz sentido eu deixar de fora quem quer se atualizar também. Então, nesse contexto, aquela parte mais básica, mais introdutória, você vai ter a oportunidade de rever, porque vai ficar gravado, mas você pode ir direto ao que interessa, que é esse upgrade, essa atualização do físico para o digital, do tradicional para o digital. Então, uma parte bem interessante e prática que eu vejo poucos profissionais ensinarem na vida real. Como que eu vou confiar no metadado? Qual o sentido de analisar um determinado metadado? Qual o contexto que eu tenho que pedir determinada prova? Para quem eu preciso pedir determinada prova? Como pedir a determinada prova? A fundamentação para eu não receber uma negativa do próprio juiz? Principalmente quebra de sigilo, que as pessoas é só lá, ai, quebra o sigilo. Não, gente, não é assim. Não é Tem a assim. metodologia correta para se fazer isso? E eu te garanto que a forma como isso está contemplado nesse curso é de uma maneira muito prática. De Aliás, caso real, né? uma das coisas que nós vamos fazer é estudar um processo do início ao fim. Eu não sei se você sabe, mas um dos contextos mais preocupantes que tem hoje é a questão de um perito ou de um assistente técnico fazer um laudo com o famoso viés de cognição, né? Os vieses, eles contaminam a ciência, que é onde deveria ser pautado o laudo pericial e a decisão do juiz. Como que isso acontece? Vou dar um exemplo bem básico. Hoje, um dos casos mais recorrentes é a questão dos idosos aposentados
recebendo fraudes, né, sofrendo fraudes, mas nem sempre eles sofrem a fraude. Pode ser que realmente foi contratado um empréstimo bancário. Ou que alguém da família fez no celular da pessoa, o que está acontecendo bastante. E nesse contexto, nós vamos ensinar passo a passo, lendo linha por linha, de mais de 400 páginas de processos reais, para te ensinar o que você deve observar, o que realmente é importante e qual é a atitude que você deve tomar dentro dos autos e até no momento das coletas. Eles vão ver questão também de selfie, geolocalização, porta lógica, essas coisinhas que vêm no processo, às vezes te dá dor de cabeça pro perito. Eu costumo dizer que eu sou um curioso e eu sou até um psicopata do estudo. Eu gosto de saber de tudo um pouquinho, de me aprofundar bastante. Enquanto eu não sei o suficiente, eu não paro de estudar. Mas tem coisas que não faz sentido eu gastar tanta energia assim, sendo que eu tenho parceiros que sabem muito mais do que eu. Então é por isso que os E tem os convidados convidados. especiais vão fazer parte. Aquelas matérias mais aprofundadas, que não são do meu domínio aprofundado, eu vou fazer uma introdução e o convidado vai, com maestria, te passar o ouro, vai te entregar o suprassumo de como lidar melhor com essas perspectivas tecnológicas e digitais. Vocês vão ficar chocados com os convidados, tá, gente? É alto nível, né, gente? Então, gente, vocês vão amar o curso. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre o curso, o WhatsApp vai ficar aqui embaixo, tá? Tem o link, inclusive. Vocês serão muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. E só tá começando as novidades, tá? Porque vai vir muito mais coisa. Se você prestou um pouquinho de atenção, nós falamos aqui em 7 passos, e não é por acaso. São 7 dias de formação. Com 7 dias, você vai ter a capacidade técnica para poder trabalhar com perícia. Isso é algo que vai te possibilitar fazer uma transição de carreira, é algo que vai poder dar um upgrade na sua carreira se você já faz parte da perícia, e é algo que vai literalmente transformar a sua vida. Porque esse conhecimento aqui, ele não é só para o trabalho, ele é para a vida. Justo, principalmente para evitar cair em golpes, que hoje, assim, o meu celular pelo menos é o dia inteiro. Você fez uma compra no cartão tal. Gente, eu não tenho nem cartão nesse banco. A sua conta do banco tal foi bloqueada. Gente, eu não tenho conta nesse banco. Então, para ensinar também a não cair nesse tipo de golpe, que é muito importante. E não se engane. Ah, eu tô esperto com isso. A Hum, cada dia eles criam uma hora você cai. uma nova técnica, criam novas tecnologias e todos nós somos passíveis de erro. Mas se você tem essa perspectiva de estar sempre com o pé atrás, procurando saber se faz sentido, se não faz, com o verdadeiro olhar clínico da perícia, dificilmente você vai ser enganado, consegue proteger as pessoas próximas de você, seus familiares, e ainda lucrar com isso trabalhando na perícia. Justamente. Pessoal, se fizer sentido, compartilha com quem pode ter a vida transformada. Esse é um produto educacional que literalmente tem o poder de transformar vidas. E eu acredito verdadeiramente que se você entrar para dentro do método 360 e levar isso a sério, a sua vida pode ser mudada em pouquíssimo tempo. Porque as pessoas têm a percepção de que a perícia pode ser algo complexo, difícil. E realmente ela é. Quando você não tem o mentor certo, quando você não tem o caminho certo E a e metodologia? a metodologia certa. Então, deixa aí nos comentários se fez sentido para você, quais são as suas principais dúvidas. Entre em contato com a Bruna e comenta também o que que você achou da nossa metodologia de lançamento, porque eu tenho certeza que você nunca viu isso na área pericial. E até a próxima!